Que a paz do Senhor esteja em cada coração, em cada vida, hoje e sempre. Sejam aí todos bem-vindos. Prepare o coração e a sua Bíblia, que nós vamos orar neste momento. Amém, irmãos. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus a todos. Se possível for, feche os teus olhos. Oremos todos juntos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos este culto no lar, esta palavra de fé e esperança, que não saia, Senhor, nada da vontade do coração do homem, mas tudo, Senhor, da vontade do Senhor nosso Deus. Pai, estenda tuas mãos agora sobre a vida de cada pessoa e traga sobre eles a tua bênção, traga sobre eles a tua graça, traga sobre eles a tua transformação. Pois nós te pedimos a bênção que vem do alto, na graça do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Queridos, abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 13, verso 1, você que está nos acompanhando. Livro de João, capítulo 13, versículo 1. Você que nos acompanha, se possível for, pega aí a sua Bíblia e abra. Nós vamos ler neste momento a palavra de Deus, a mensagem que nos edifica. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. João capítulo 13, versículo 1. Eu quero falar hoje de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Ele foi e sempre será o maior líder que já existiu na face da terra. E ele nos ensinou como ser humilde, a viver na humildade. Veja bem, o maior líder da história de todos os tempos, chamado Jesus de Nazaré, nos ensinou o caminho da humildade, como ser humildes e como proceder com a humildade no nosso coração. A palavra de Deus, ela fala que no livro de Mateus que os humildes herdarão o reino do céu, e é de fato verdade. Jesus, ele relata uma certa vez dizendo assim: deixai vinde a mim as criancinhas, porque delas já são o reino dos céus. E logo em seguida Cristo fala que todas as pessoas que são humildes, elas são como as criancinhas. E as criancinhas nos ensinam verdadeiramente a humildade. Você pode ver, você que é pai, você que é mãe que nos acompanha, muitas das vezes é necessário ser feito isso, uma correção para os nossos filhos, uma disciplinação para os nossos filhos. Algumas das vezes isso é necessário quando nós os apanhamos, eles fazendo coisas que não é para fazer, a gente vai lá disciplinando e dá realmente a nossa correção, algumas vezes até algumas correadas, algumas chineladas, colocamos de castigo e assim sucessivamente. Mas mesmo fazendo tudo isso, quando termina aquele castigo ou choro, aquela criança corre para o nosso colo e nos abraça e fala que nos ama. Isso é ser humilde. O Senhor Jesus, ele fala que os humildes têm que ser como uma criancinha. E o maior líder espiritual que já existiu, o maior líder, chamado Jesus de Nazaré, ele nos ensina o caminho desta humildade, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, aqueles que andavam com ele. E a Bíblia fala aqui no livro de João que quando Jesus tomou a decisão de lavar os pés dos discípulos e apóstolos, Pedro, não entendendo muito bem o que Jesus estava fazendo, ele faz a pergunta para Cristo: Senhor, é verdade? É isto mesmo que o Senhor vai lavar os nossos pés? É isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo que eu estou ouvindo dos demais? Que o Senhor vai lavar os nossos pés? Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus que ele não era digno que Jesus lavasse os seus pés, porque ele era homem pecador, como todos nós somos homens pecadores. E nós, por nossa vez, procuramos cada dia, cada momento, desviar do laço do pecado e viver na santidade de Deus. Falávamos sobre isso ontem.
E Pedro, não entendendo muito bem o que Jesus estava fazendo, ele fazendo para Jesus essa pergunta: Senhor, é isto mesmo que o Senhor vai fazer? O Senhor vai lavar os nossos pés mesmo? Porque eu não sou digno. Na verdade, seria nós que deveríamos estar lavando teus pés. Em outras palavras, do jeito que Pedro estava entendendo, que eu quero que você entenda o pensamento de Pedro. E Jesus, por sua vez, virou para Pedro e disse: Pedro, hoje você não entende o que eu estou fazendo. Veja bem, hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas amanhã ou mais tarde você vai entender o porquê que eu estou lavando teus pés. Porque muitas vezes, meus queridos e amados irmãos, a gente tem o ato de soberba no nosso coração, e a soberba não agrada a Deus. E muitas das vezes a gente acha que é melhor do que os outros porque a gente está numa posição social melhor, a gente tem um cargo melhor na empresa, um salário melhor, a gente tem uma casa melhor, um carro melhor, uma família melhor, a gente vai para determinados lugares melhor do que os outros, e por causa disso a gente acha que a gente é melhor do que as outras pessoas. E colocamos no nosso coração este parecer, esta visão. E passamos a viver na soberba. E a soberba entristece e desagrada a Deus. Então Jesus disse: é necessário que eu lave os pés de vocês para que depois da minha partida, para que depois da minha retornada à minha cidade, para depois da minha retornada para a minha verdadeira casa, vocês possam ter aprendido esta humildade e passar para frente, continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Ou seja, Jesus naquele momento, ao lavar os pés dos discípulos, estava dando para eles como se fosse um pequeno seminário, uma pequena instrução, uma pequena aula de como ser humilde. Jesus estava ensinando para eles que mesmo sendo apóstolos do Senhor, braço direito do Senhor, eles não eram melhor do que ninguém. Eles precisavam aprender a lavar os pés dos demais, sustentar os demais, cuidar dos demais, orientar os demais e, enfim, visitar aqueles que realmente estavam necessitados. E Pedro, não entendendo, Jesus fala: hoje você não entende, mais tarde você vai entender. E Pedro, de uma certa forma, continuou não entendendo, e por alguns instantes a minha Bíblia e também a sua Bíblia vai te revelar aí neste momento que Pedro, ele não queria deixar Jesus lavar os seus pés, porque ele não achou aquilo necessário, talvez ele não achou que era digno que Jesus lavasse os seus pés. E o Senhor, vendo a resistência de Pedro em não deixar ele lavar os pés dele, Jesus vira para Pedro e disse: olha, Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, eu saberei que você não terá parte comigo. Ou seja, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo, ou seja, você não terá parte no meu ministério. E quando Pedro escuta esta palavra da boca de Jesus, imediatamente Pedro dá um pulo para frente e diz: Senhor, se o negócio é esse, então lava os meus pés, lava minha cabeça, lava minhas mãos e me dá um banho inteiro. Porque Pedro entendeu que se ele não lavasse os pés dele, ele não iria fazer parte com Cristo. E não era isso que Pedro queria. Então, quando ele escuta da boca de Jesus, ele dá um pulo para frente e diz: Senhor, lava meus pés, minha mão, meu braço, minha cabeça, meu corpo inteiro, porque eu não quero deixar de não ter parte com o Senhor. Isso também é decisões na vida de uma pessoa. Jesus nos ensina a ser humilde, mas nós temos que estar decididos a receber a instrução de Cristo para sermos humildes.
Então nós precisamos, acima de qualquer coisa, descer do patamar que nós estamos, descer do nosso sapatinho, melhor dizendo, pararmos de olhar para o nosso umbigo e olharmos para frente, para aqueles que estão realmente necessitando da graça, da glória, da unção vinda da parte de Deus. E nós, como instrumento do Senhor, nós como vaso do Senhor, eleito, ungido, consagrado pela graça do nosso Deus, nós recebemos esta autoridade do Senhor para anunciarmos o Evangelho e levarmos a esta pessoa o conhecimento da humildade. A palavra do Senhor nos fala que nós temos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus. E nós nos deparamos com pessoas que têm ouvido, eles escutam, mas não ouvem, ou ouvem, mas não escutam o que Deus está falando. E por causa disso faz o que quer e não vive na humildade que o Senhor tem nos ensinado. Então o maior líder, veja bem, o maior líder que já existiu, não é o maior líder que vai existir, o maior líder que já existiu nos ensina como ser humilde, como viver na humildade e como conhecer a humildade. Porque quando nós passamos a ser humilde, o Senhor nos faz grande. Então, quando Pedro e os demais aprenderam a ser humildes, eles se tornaram grandes. Ao passar a sombra de alguns, curava os enfermos. Ao tocar a sombra daqueles, também manifestava a graça. Ao tocar sobre o enfermo, a enfermidade era arrancada. Ou seja, aqueles que eram simplesmente, meramente pescadores, passaram a ser grandes, chamados apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Braço direito do Rei, braço direito do Senhor dos Senhores. Então, queridos e amados irmãos, eu quero hoje te chamar para o ato da humildade, da simplicidade. Nós devemos parar de sermos o bambambam da nossa história de vida. Nós temos que parar de querer ser melhor do que o outro, porque na verdade somos todos iguais, criados, gerados, formados pelo mesmo Deus. Todos nós fomos feitos a verdadeira e legítima imagem da santidade de Deus. E Deus é humilde. Tanto é que nós estamos falando do maior líder que já existiu, chamado Jesus de Nazaré. Ele foi humilde a ponto de lavar os pés dos seus discípulos e ensiná-los a humildade, para que esses um dia pudessem ser grandes. Quando você passa a ser humilde, você se torna grande em conhecimento, grande em vitória, grande em poder, grande em graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Seja verdadeiramente humildes e você será grande no nome do Senhor nosso Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse que os humildes herdarão o reino dos céus. A pergunta para você é: você quer herdar o reino dos céus, sim ou não? Você quer um dia morar com Deus, sim ou não? Pastor, eu quero morar com Deus, eu quero herdar a coroa da salvação, eu quero ser salvo, eu quero morar com Deus, eu quero realmente tomar posse da minha mansão celestial. Veja bem, Jesus é tão humilde que ele nos propõe pela Bíblia uma mansão celestial. É verdade ou não é? Uma mansão celestial, uma casa melhor do que a nossa, um local melhor do que o nosso. Um lugar que não vai haver morte, não vai haver tristeza, nem pranto, nem choro, nem ranger de dente. Não vai haver destruição. Então o Senhor, pela sua humildade, Ele está te oferecendo tudo isso. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos ser humildes, porque os humildes é que herdarão o reino dos céus. Amém? Assim seja. Busque de Deus essa humildade.
e você será grande em o nome de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? O amor de Jesus, quando Jesus percebeu que estava aproximando a hora dele voltar, dele retornar para a morada celestial, Jesus pega os seus discípulos e vai lavar os seus pés, e pregando para eles, orientando. O lavar dos pés ali foi um pequeno curso que Jesus estava dando para os seus discípulos, curso de humildade, uma pequena instrução de humildade, que quando Cristo percebeu que ele já estava aproximando a sua volta para o reino de Deus, ele passa a fazer isso. Mas diz a Bíblia que Jesus, como havia de amado o mundo, ele amou as pessoas até o fim. Nós não lemos na Bíblia não existe uma palavra que Jesus deixou de amar alguém, que Jesus deixou de amar Judas, Maria Madalena, aqueles que o crucificaram, aqueles que colocaram sobre ele a coroa de espinho. Esta não foi a virtude que Cristo trouxe, odiar as pessoas. A virtude era amar. Tanto é que quando Cristo estava na cruz, você vai lembrar agora, se você já passou por lá, você vai lembrar, Jesus relata essa palavra: Pai, perdoai-lhes, porque não sabe o que faz. Em outras palavras, se fosse em outras pessoas, poderiam até amaldiçoar, poderiam até praguejar, mas Jesus não, ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que faz. Jesus era humilde e amou as pessoas até o fim. Esse negócio de começarmos a amar a obra de Deus e no meio do caminho, devido a alguma coisa, devido a algo que surgiu, pararmos de amar, isso não é amor verdadeiro, irmão. O verdadeiro amor é aquele que começa e nunca mais tem fim. O amor, ele é eterno no coração dos filhos de Deus. Eu amo a Jesus. O Senhor nos fala isso: amarás a Deus sobre todas as coisas. Então os humildes, eles precisam aprender isso. E Jesus, a Bíblia está falando aqui, que Jesus, tendo amado o mundo, ele amou até o fim, até a sua volta para o reino de Deus. Aí no versículo 2: E acabando a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Veja bem, Judas foi instigado, Judas foi estimulado, Judas foi dominado pelo desejo do diabo, pela vontade do diabo. Satanás colocou no coração e na mente de Judas o desejo de trair a Jesus, de trair a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando termina a Santa Ceia, quando termina ali a unificação do corpo e do sangue de Cristo, a qual Jesus estava juntamente com os seus, quando terminou a Santa Ceia, foi exatamente quando termina a ceia, Satanás domina o coração de Judas para que esse pudesse sair dali e já começar a planejar como havia de trair a Cristo, ou como trairia o Senhor. Então a palavra do Senhor, Deus nos fala que mesmo Satanás incentivando, estimulando o coração de Judas, Jesus Cristo já sabia. Tanto é que a Bíblia está falando: e acabando a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, amém?
Ele sabia que ele tinha vindo dos céus, vindo de Deus, e que mesmo ele sendo crucificado, mesmo ele sendo levado ali ao sofrimento, mesmo ele recebendo a coroa de espinho, mesmo ele morrendo ali e sendo sepultado, ele iria voltar para Deus. Essa era a certeza que Jesus tinha e trazia no seu coração, que mesmo passando por todo o sofrimento, ele iria voltar para Deus, porque ele sabia que ele estava ali a serviço do Pai. Ele estava ali debaixo da obediência do Pai. E essa é a certeza que nós temos que ter. Sabe por quê? Porque nós viemos de Deus. Tanto é que o Senhor fala que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A nossa habitação natural não é aqui, é no reino celestial de Deus. Mas para a gente voltar para a nossa habitação natural, para o reino celestial, nós viemos aqui para aprender, irmão. Eu sei que tem pessoas aí que estão aprendendo isso depois de muitos anos. Pastor, eu tenho hoje 60 anos, eu tenho hoje 50 anos de idade, e eu estou aprendendo hoje que eu preciso ser humilde para voltar à minha habitação natural, que é o reino celestial do Senhor. Conforme Jesus falou, Pedro, hoje você não vai entender, mas mais tarde você vai compreender isso. E de fato, mais tarde que Pedro entendeu que aquilo que Jesus estava fazendo, lavando seus pés, Jesus estava ensinando para eles como ser humildes. É o que Jesus quer hoje te ensinar. Você precisa buscar o espírito de humildade. Deus sabe por quê, queridos? Que quando a gente é humilde, a gente entra e sai com alegria, com satisfação. Eu falo verdadeiramente por mim, que eu gosto de ter gente humilde do meu lado. Eu gosto de conviver com gente que são humildes. Eu gosto, queridos, porque eu sei que todas as pessoas que são humildes fazem parte do reino de Deus, do reino celestial. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, Jesus ele fala aqui no versos 3, vamos ler novamente. Jesus sabia de tudo, nada ficava escondido, nada ficava oculto aos olhos e aos ouvidos do Senhor. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus. Ou seja, eu saí de Deus e vou voltar para Deus. Você saiu de Deus e você vai voltar para Deus em o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e os enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Amém? Você não está entendendo agora, Pedro, mas depois é que você vai entender. Respondeu Jesus e disse-lhe: olha, o que eu faço não sabeis agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavaram os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar os teus pés, não terás parte comigo, diz a palavra de Deus. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E quando Pedro escuta isso,
ele pula logo na frente e fala: Senhor, me lava inteiro, porque o negócio eu quero é ter parte com o Senhor e viver uma vida ligada diante a sua face. Queridos, é o que nós mais queremos, ser salvo, morar com Deus, ter uma vida plena com Jesus e alcançarmos o reino celestial, a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Então seja humilde em nome de Jesus. Amém, pessoal? Seja humilde em nome de Jesus, porque sendo humilde, você vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagens pela palavra do nosso Deus. Amém? Assim seja. Deixa Jesus lavar o seu coração. Deixa Jesus lavar a sua mente. Deixa Jesus lavar os seus pés. Deixa Jesus te banhar com a água da vida e você verdadeiramente será mais do que vencedor, diz a palavra do nosso Deus. Amém? Assim seja. Então lembre, o maior líder que já existiu nos ensinou como ser humilde para sermos grandes no nome de Jesus Cristo. Seja humilde e você será grande pela graça do nosso Deus. Eu quero orar por você neste momento. Quero pedir a Deus que o Senhor te ensine a ser humilde, que o Senhor tome o seu coração e a sua mente para que você, a partir de hoje, jogue toda soberba, toda visão altiva, todo pensamento de grandeza no seu coração, que você jogue hoje para o lado e seja humilde em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma estas pessoas que nos acompanham neste momento, Senhor, e que estarão acompanhando depois pelo Instagram. Jesus, estenda as tuas mãos agora. Lava-lhe, Senhor, os pés, a mão, o corpo inteiro e também o seu coração. Nos ensina, meu Deus, a ser humilde como o Senhor foi humilde. Nos ensina, meu Pai, a humildade para que possamos ser grandes no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toma estas pessoas nas tuas mãos e abençoa cada um de uma maneira sobrenatural, Senhor. Que eles alcancem do Senhor as tuas benevolências que vêm do alto. Pai querido e amado Deus, ó general de guerra, Senhor dos senhores, entregamos nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está conosco neste momento e abençoai a cada um, Jesus. É que eu lhe peço desde agora e sempre, que todos digam amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Queridos, como é bom ter vocês conosco. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar conosco mais uma vez. Deus abençoe a cada um de vocês e de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Mas grave aí na tábua do teu coração que você precisa aprender a ser humilde em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja, Deus seja glorificado. Olha, queridos, eu quero nesse momento fazer um pedido para todos os irmãos. Se você puder, eu fico agradecido. Amém? Deixa eu te explicar aqui o que eu quero. Nós temos ajudado pessoas que estão passando por muitas necessidades. Talvez você que está nos acompanhando, talvez você está desempregado, enfrentando uma situação complicada. Por isso que eu estou falando da humildade, porque a pessoa às vezes está passando por alguma necessidade, enfrentando alguma dificuldade, mas a soberba é muito grande e ele não é humilde para dizer: pastor, eu preciso de ajuda. Se puder, me ajude, né? Se você está passando por alguma necessidade ou conhece alguém, né? E se você também, o pedido que eu quero te fazer é isso. Se você puder nos ajudar com qualquer coisa de alimento, porque nós temos feito cestas básicas, ajudando aí as pessoas, né? Que perderam tudo, pessoas que têm enfrentado situações complicadas, pessoas que têm enfrentado situações problemáticas. Se você puder nos ajudar, né? Você pode levar até a igreja, nós vamos receber, nós estamos lá todos os domingos na igreja às 9 horas da manhã.
ou você pode deixar o endereço aí que nós vamos aí buscar, né? Também na sua casa, no nome de Jesus Cristo. Seja qual for a ajuda, né? Não tem quantidade, não tem qualidade de ajuda, seja qual for, seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o Senhor nos preparou para ajudar, né? Ajudar a quem precisa, ajudar a quem necessita, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você puder, né, nos ajudar, nos ajude. Se você também estiver precisando, depois você pode nos chamar aqui, deixar aqui, procurar ela vai te atender e nós vamos anotar o seu endereço e vamos procurar para te ajudar no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Assim seja. Obrigado, Vanira. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? E nós temos aí, queridos, realmente feito, né, a obra do Senhor Jesus, aquilo que Deus nos manda: amarás ao próximo como a ti mesmo. Amém? Deus abençoe a cada um no nome de Jesus Cristo, né? Que você tenha uma noite abençoada e um dia de amanhã repleto de paz, de alegria e de luz. Lembre-se, domingo estaremos às 9 horas da manhã e domingo, dia 9 de agosto, Santa Ceia do Senhor. Amém? Corpo e sangue de Cristo, 9 da manhã, buscando ali o fortalecimento vindo da parte de Deus. Fique na paz de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, né? Deus alcance vocês aí com a multiplicação também, que a gente tem recebido muita ajuda dos irmãos, né? A gente fica agradecido demais. Hoje, assim que eu terminei meu trabalho aqui, eu fui visitar uma família que, assim, é de partir o coração, sabe? E aqui no bairro vizinho meu aqui, a casa, assim, bem humilde mesmo, não tem vidro nas janelas, não tem porta. Então, assim, imagina o frio que esse povo não tá passando. Então, a gente levou roupas para eles hoje, né? E você tem que ver que gratidão, né? Das pessoas que receberam. Então, se você tem sobrando, né, eu falo nem só para nos entregar, mas eu falo para vocês olhar o seu vizinho aí do lado. Às vezes tem uma pessoa tão pertinho da gente, que está tão necessitada, que a gente pode ajudar. Então, assim, observa assim, os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos. Tem tanta gente passando tanta necessidade, né? Hoje, então, com esse momento de pandemia, muitas pessoas não conseguem emprego, né, para sustentar a sua casa, para comprar alimento. Então, assim, vamos, igual ele falou na pregação aqui, às vezes a gente olha tanto só pra gente, só pro nosso eu, pro nosso umbigo, que a gente esquece de olhar pros dos nossos mesmo, e que tá perto da gente, né? Então, nós contamos com a ajuda de vocês. Também, igual eu disse, às vezes tem uma pessoa do seu lado precisando, então essa pessoa também conta com você. E sempre vamos, né, pedir que vocês orem por nós, né, que Deus continue nos dando força aí, para poder continuar fazendo esse trabalho que a gente tem feito, que é uma coisa que a gente, né, sempre fez anonimamente. A gente agora tem divulgado isso mais e é muito gratificante. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigada. Deus multiplique. Deus abençoe a vida de todos aí. Nós amamos muito vocês. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela presença. E obrigado, né, por todos os irmãos que têm nos ajudado aí, que têm compartilhado com esta fé, com este amor, com esse carinho. Queridos, eu sei que a gente está terminando aqui. Hoje na verdade, eu estava em determinado lugar e aproximou de mim uma senhora bem idosa, de pé descalço, de pé no chão. A roupa dela estava toda rasgada. E ela chegou para mim, aproximou do lado do carro e disse assim: moço, posso perguntar para o senhor algo? Eu falei: pode. Ela falou assim: eu não quero dinheiro, eu não quero roupa, eu não quero fazer pedidos grandes, eu só quero pedir ao senhor, se o senhor puder. Tá vendo aquela padaria de frente ali? Eu falei: tô. Que o senhor entre lá e compre um pão para eu comer, porque tem 4 dias que eu não sei o que é comer um pedaço de pão. E falou chorando, irmãos. Falou desesperadamente. Eu falei: não, pois bem. Encostei o carro, fui lá, comprei para ela e falei: o que a senhora quer, né?
eu tinha um pouquinho de dinheiro no bolso, o que a senhora quer? Ela falou, não, só o pão. Eu falei, só não quer um leite, só não quer um café? Ela falou assim, se o senhor quiser me dar um café para eu comer com pão, eu aceito, mas eu só quero café com pão. Só isso, para mim, já é a alegria do meu dia de hoje. Porque tem 4 dias que eu não como. E ela parecia ter em torno aí de uns 65, 67 anos de idade. Então, aí a pergunta vem, aonde está a família? Aonde estão os seus? Não sei, a gente não sabe, né? Mas aquilo me cortou o coração, viu, queridos? E o que tem de gente como ela, enfrentando essa situação, não é brinquedo, né? Então vamos aí ajudar as pessoas, vamos realmente, né, procurar mover aí com espírito de humildade e fazer a obra do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Mais uma vez, Jesus abençoe vocês e até amanhã. Receba aí o nosso abraço bem apertado em nome de Jesus Cristo. E obrigada pela presença de todos nessa noite.